depois ele vê. Deixa eu fazer as honras da casa aqui e agradecer aos dois aqui por terem aceitado esse bate-papo. É sempre uma honra ter pessoas como vocês aqui. Eu vou explicar um pouquinho. Na real, é o seguinte: foi uma ideia do Juliano, do Mark e minha. A gente se reuniu nesses bate-papos de internet, né, do novo normal, e a gente começou a discutir. Nós três somos pessoas ligadas, sempre fomos ligados, o Mark e eu, dentro da área de óleo e gás. O Juliano tem uma empresa que é o Qualifiquei, que é uma empresa voltada, também uma startup voltada para a parte de homologação de fornecedores e tal. E a gente começou a bater o papo e criou esse canal, onde hoje a gente tem mais de 600 pessoas em todos os canais que a gente tem, desde Telegram, desde YouTube e tal. Mas é assim, zero fim lucrativo. O que a gente faz é botar a galera para dentro dos canais, e tem o pessoal da Tecnip, tem o pessoal dos outros canais que divulgam oportunidades, divulgam lives, e é isso que a gente quer. A gente fomenta as discussões. Tem os canais de oportunidade, a gente criou três canais de oportunidade, e mais o canal do Telegram, onde a gente acomoda mais pessoas, e discute muito processo, discute mercado, discute dica, discute assuntos que do dia a dia, de exportação, importação, como se você estivesse discutindo mesmo com as pessoas. E as lives que a gente vem fazendo são grandes bate-papos, sem nenhuma pretensão de trazer algum tipo de eu vou lá, eu vou falar de um projeto específico. Não, é um bate-papo onde as pessoas, inclusive, elas interagem. O Mark fica aí a gente brinca nas carrapetas, vendo a parte das perguntas, né, o que o pessoal está perguntando e tal. E depois, nas 20 minutos finais, a gente abre aí para o pessoal dar uma perguntada para vocês e trocar essa ideia. E foi muito bom porque as pessoas gostaram muito quando eu falei que vocês dois vinham, porque vocês são pessoas realmente que estão no mercado há muito tempo e assim, é um prazer receber vocês. Então, eu vou dar uma apresentada para quem não conhece. Quem não conhece, assim, deveria, tá? Mas quem não conhece, a gente vai dar um crédito, de repente ter alguma pessoa nova aí no mercado e tal. O Leonardo Tanuri, ele é administrador, pós-graduado, tem 15 anos de experiência nessas áreas de empresas multinacionais e nacionais, e hoje ele está na BW Offshore. E a BW, aí depois, Léo, você me corrija se eu estiver errado, a BW ela vem trazendo aí para 2022 alguma novidade aí de mercado, alguma coisa assim, pelo que a gente escutava, e eu não sei, aí tem muito tempo que eu não acompanho o processo dessa perfuração, que foi aí a aquisição da Maromba e tal. Então, tem alguma coisa nesse sentido aí, trazendo até a FPSO Helene, se não me engano, Berge Helene, alguma coisa nesse sentido. Então, quer dizer, a BW ela vem forte aí, ela sempre foi forte, ela sempre teve presença aqui no Brasil, ela sempre lidou, ela sempre esteve presente em todas as reuniões. Você vai dentro do IBP, você vai dentro de reuniões da Firjan, todo mundo participa. A BW é um player muito importante no mercado. E o Leandro Brusque, também um amigão nosso aqui, de longa data, já trabalhou com grandes amigos meus. E Leandro, hoje, ele é o executivo com 20 anos de experiência nas áreas de supply chain multinacional, principalmente na área de óleo e gás. E Leandro, além de um excelente palestrante, ele faz parte aí do advisor do board da Breakthrough Americas. E para quem não conhece, que deveria conhecer, mas a gente está dando desconto hoje, esse negócio da Oceano, que o pessoal fala, mas é novo. Não, é desde 79 só. Se isso é novo para você, ok. Então, mas desde 79 eles estão aí, a Odebrecht, aí deu uma revitalizada na marca, como muitas empresas deram revitalizadas em suas marcas e tal. E hoje, assim, já em 2012 teve aí começou a construção, né? Para quem não lembra, da operação da cidade de Itajaí, dentro da área de offshore, junto com a parceria da TK, também uma outra gigante nesse processo. Teve em 2014 os PLSVs, Coral, Atlântico. 2017 começou o FPSO de Pioneiro de Libra, ou seja,
Olha quanta coisa a Ocean ela vai e ela está presente dentro do nosso mundo, né? Que eu, particularmente, que me desculpem as outras pessoas de outros ramos, assim, muito me honra, mas assim, assim, minha vida inteira eu vivi dentro de óleo e gás. Então, assim, a Ocean, para mim, é uma grata. Sempre quando eu encontro pessoas, é um grato encontro, porque é uma empresa brasileira, multinacional brasileira, e que, assim, que nos traz coisas boas. Como todas as outras, alguém pode estar pensando, poxa, mas eles passaram por um momento, todos passamos. Todos nós, dentro desse mercado, nós passamos por momentos de turbulência. Mas o que a gente e eu não gosto de falar e de tocar no assunto, é que a empresa passou. Não, quem passou foram algumas pessoas que passaram por alguns momentos, e essas pessoas já estão em outras áreas ou fazendo outras coisas, mas as empresas continuam fortes e são empresas maravilhosas. Quando eu entrava, quando vocês entram em qualquer lugar, por exemplo, dando uma Petrobras, você pergunta sobre uma engenharia de uma BW, você pergunta sobre uma engenharia da Ocean, assim, é só elogio, o pessoal assim, tem uma fixação, porque assim, é absurdo o que o pessoal faz lá dentro de projetos, e assim, a gente tem que honrar essa história das duas empresas e de outras empresas. Está aí a Siemens se reinventando, está aí a SBM, está aí todas as outras. Assim, momentos acontecem, erros acontecem. Eu falo sempre dentro do que eu posso aí de palestras, de aula, eu falo, graças a Deus que a gente tem joelho ralado, que mostra que você jogou algum dia uma bola, você fez alguma coisa, e assim, e aí você vai aprendendo com o momento. Então, obrigado pela presença de vocês. E hoje o nosso bate-papo vai ser, e eu peço para quem está aqui na sala, só para desligar, se puder, o som, para não dar microfonia, e deixar só os dois aqui com o som ligado para que não dê interferência. Eu vou começar com uma perguntinha para os dois, e aí o Brusque, que está mais daqui do meu lado aqui, pode começar. Brusque, o que você falaria para uma galera que está nesse mercado de óleo e gás, nesse momento, olhando para isso que a gente está falando, que eu considero aí uma tempestade perfeita, né? Que você tem o problema do Brent, você teve o problema do Brent, você teve e tem o problema da pandemia, ou seja, dentro do mercado de óleo e gás, isso é uma tempestade perfeita, né? Está tudo acontecendo e a gente tem que estar muito atento realmente a essa parte aí de fornecedores, de projetos. O que você diria para essa galera? Como é que é a sua visão do mercado de óleo e gás hoje dentro do Brasil? E aí, Leonardo, se você puder responder na mesma linha, na sequência, ficaria legal também. Então, Cruz, o que você imagina aí? Leonardo se deu bem que dá mais tempo para pensar. Mas enquanto eu penso, vou só copiando a resposta. Primeiro, obrigado, Alexandre, Mark e a companhia do Leonardo. Obrigado pelo convite para fazer parte desse bate-papo, como tu está chamando. Acho que é muito legal essa troca de experiência e lá atrás, sei lá, um mês depois que começou essa confusão, eu estava assistindo uma live e um dos caras que estava participando falou que esse era um momento ótimo para a gente se essa conclusão, que hoje acaba que a gente conversa melhor do que a gente conversava no escritório com aquele monte de interrupção. Quando a gente para ver sempre o lado positivo das coisas. Afinal de contas, nessa vida, ou a gente acerta ou a gente aprende. Pelo menos quem tem um pouquinho mais de inteligência, digamos assim. Eu acho que sempre a gente pode tirar um aprendizado do que não foi acerto. O mercado não é o que a gente queria. Eu acho que, se não todos, a maioria imagina que
fim de julho de 2020, ninguém ia estar podendo estar sentado aqui, porque ia estar todo mundo trabalhando que nem um desesperado. Muito provavelmente, poucos estariam na posição que estão hoje. No mínimo, já teriam sido promovidos ou estariam em outras empresas com a série de projetos que estava previsto para 2020. Quando se começou a falar na pandemia, muita gente fez terra arrasada, acabou, como o Alexandre falou, a tempestade perfeita, o preço do barril despencou, o pessoal estava pagando para entregar petróleo, aquela loucura, e todo mundo falou que o mercado tinha acabado, vão acabar, a gente já começa a ver uma série de movimentos interessantes. Acho que o Leonardo depois pode falar melhor do que eu. A quantidade de FPSOs que tem aí pela frente, os projetos que estavam previstos para 2020, grande parte deles não morreu, foi postergado, mas o mercado está recomeçando a aquecer, na minha visão. Eu já vinha dizendo isso lá atrás, que não vai ser um crescimento em V, como o pessoal costuma falar. Eu acho que vai ser um crescimento mais moderado, mas eu ainda enxergo muita coisa boa pela frente, eu diria até no curto e médio prazo. Eu acho que ainda tem muita coisa boa para acontecer em 2020. Podia ser melhor? Podia, mas podia ser bem pior. E não é isso que a gente está vendo. Mas agora eu vou deixar o Leonardo passar um pouquinho, senão perde a graça. Não, eu acho que eu concordo plenamente contigo. Acho que primeiro, né, obrigado mais uma vez pelo convite, por estar aqui com vocês. É um prazer. Eu acho que realmente não vai ter nada de ver aqui. O Brasil não está preparado também para acompanhar isso. Compartilho muito contigo, Leandro, nesse sentido de ter uma visão otimista com um viés realista. Mas, assim, tentando sempre enxergar o que a gente pode ver de melhoria, o que tem de qualidade, né, no nosso mercado, no nosso país, no nosso povo, mas também da gente ter a consciência de onde a gente está, né? Então, realmente, em ver é muito difícil, acho que é muito complicado, acho que vai ser mais brando, mas criou-se um gap, né? Então, mas por outro lado, eu na BW tenho a oportunidade de falar com equipes de supply no mundo em todo, então realmente dá uma visão bem diferente para a gente. E assim, a gente está no nível do primeiro mundo, tá? De países de primeiro mundo, porque a gente não parou a operação, e você também é do Aligás, quem é do Aligás sabe a complexidade que é você operar plataformas, FPSOs, e a gente conseguiu fazer isso, né? E a gente conseguiu liberar a alfândega, fazer importações, trazer material de Shanghai, da Austrália, dos Estados Unidos. É difícil, não está fácil, né? Estamos trabalhando muito mais de casa? Sim, obviamente, como a maioria, mas eu acho que é por essa entrega. Então, certamente ninguém esperava esse baque, né? Eu lembro muito no início de o pessoal falando, não, beleza, daqui a 2 semanas a gente volta, e assim, a gente mantinha a reunião marcada, mantinha coisas, rotinas, né? Já com esse foco, digamos assim, de estar com esse foco de voltar para o escritório, e hoje em dia a gente tem o contrário. Então, a gente vê, na verdade, o que eu vejo, pelo menos, é que a gente vai ter uma antecipação de ações que iam acontecer daqui a talvez um ano e meio, em algumas empresas. Essa internação, digamos, das posições, dessa coisa do home office, eu acho que, de certa forma, assim, adiantou um pouco essa indústria, essa revolução 4.0 que a gente ouve falar tanto. Então, eu acho que isso aconteceu porque nós fomos obrigados. Eu acho que isso também só reforça a nossa capacidade de adaptação. Então,
de novo, sabe, é muito importante a gente ter isso em mente, que a gente muda o tempo todo, as empresas mudam. Achei excelente a colocação do Alexandre referente ao Cian, porque sofreu muito, teve muito impacto, mas espera aí, quantas coisas não acontecem em outra empresa? Não é um organismo vivo, a empresa, né, é uma corporação, ela é formada por administradores, por gestores. Então, quem está ali comete um erro, ok, troca, vem outro e vai, assim como nós nas nossas posições. Então, é importante a gente ter empresas desse porte investindo no país e crescendo junto. Então, eu acho que se a gente tiver essa união do mercado agora, com essa, né, voltar ao crescimento, mas atrelado a mudanças que o governo deve trazer, por exemplo, com a reforma tributária, aí sim a gente vai ter uma vantagem competitiva grande com relação ao mercado externo, a trazer mais FPSOs para cá, a investir mais no conteúdo nacional. Mas se isso não acontecer, a gente vai voltar, óbvio. A gente teve uma queda muito grande, muito brusca, o mundo inteiro teve, né? E a recuperação vai depender exatamente de como a gente vai encarar isso, como a gente vai conseguir ver isso mais para frente, né? Como é que a gente vai se portar, as empresas também vão se portar. E lembrando que o capital estrangeiro que alimenta muito disso, ele tem medo, né? O capital estrangeiro, ele não vai entrar só porque a gente deu um baque, ok? Ele vai querer saber as garantias que a gente tem para oferecer. Então, o mercado de óleo e gás, assim, a gente que está há muitos anos sabe que mudou muito, a gente já ouviu muito. Não, a sonda parada custa $500 mil por dia, então freta o Antonov para trazer uma peça de $20 mil. Não está nem aí. Hoje em dia não é mais assim, já tem algum tempo que não é mais assim, mas isso está cada vez mais focado, as empresas mais enxutas, né? Digamos assim, até eu tenho uma visão um pouco particular disso, do sentido que a posição de comprador ela vai deixar de existir muito em breve. Vão ser robôs que vão comprar, vão ser contratos de frame agreement com robôs que vão fazer as compras commodities, as compras básicas, entendeu? Então, o negociador, que é o comprador com uma capacidade de negociação e análise crítica e visão geral do negócio é que vai conseguir desenvolver. Então, o cara que é um robô, ele vai ser substituído por uma máquina. Ele vai ser, não é vai acontecer, né? A questão é você agora se desenvolver, e quem está ouvindo não conhece, não entrou, o mercado de óleo e gás é carente de profissionais de suprimento, tá? Quem faz... Aí você fala, pô, mas tem tanta gente disponível. Tem muita gente disponível sim, mas falta um skill, às vezes aí falta o inglês, aí falta uma peça adicional, mas num contexto geral falta, tá? Então a gente precisa, sim, quanto mais a gente puder formar a gente, melhor. E até eu vim aqui para isso. Acho que é legal exatamente para a gente poder mostrar isso para o mercado, que assim não tem bicho de 7 cabeças, mas tem que cair dentro, tem que trabalhar, né? Tem que ralar o joelho aí, como o Alexandre falou. Mas enfim, acho que é nesse sentido. Assim, eu penso que tem muita coisa que vai mudar, né? E uma das coisas é isso, assim, quanto mais você pensar, beleza, o meu trabalho é linear, eu não tenho que pensar, preocupe-se. Certamente você tem chance de ter não vou dizer teu emprego em risco num curto prazo. O Brasil, infelizmente, a cultura do Brasil tem uma pouco de dificuldade dessa implementação. A gente aceita muito o videogame, um celular novo e tal, mas essa parte eu vejo muito pelas empresas de e-procurement, né, de soluções dessas. A própria empresa do amigo do Luciano, né, do Qualifiquei, não demorou muito para isso acontecer aqui, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso para frente aí. Legal. Eu espero que vocês não entendam que eu não combinei nada com ele, não, tá? Porque quem me conhece aí, quem está no nosso grupo, eu sempre falo isso, algumas pessoas falam para mim, você é apocalíptico, você fala, não sei o quê. Eu não combinei nada com ele, não, hein? Assim, eu gosto muito dele de mercado, eu conheço ele, a gente já teve algumas reuniões juntos, já sei o quê, mas não troquei bola com ele para falar isso, não.
Então, o que ele falou aqui do comprador que vai deixar de existir, e se você não for estratégico... Lembra é a ladainha do Alexandre. Teve um ou outro dia para mim que falou assim, você é chato, que você fica falando esse negócio. Não é chato. É uma pessoa que já não tem cabelo, que já não tem desculpe a expressão, não tem mais a paciência para ficar escutando aquele negocinho. Eu vou entrar em compras porque eu gosto de fazer a comprinha, change paper. Cara, há 20 anos que eu escuto isso de minha época de Siemens, o pessoal falando, Alexandre, o change paper vai acabar. Change paper é isso que ele acabou de dizer. É o compradorzinho que fica ali achando que a vida dele é fazer troquinha. É papel para cá, fornecedor para cá, papel para cá. Não é isso. Isso acabou. Isso você tem várias empresas hoje, as torres de compras que fazem isso, é adoidado para você. Então, isso é muito legal escutar de um head de suprimentos falando isso. Comprador que não for estratégico, comprador que não estudar tributação, que não estudar contratos, que não estudar frame agreement, que não tiver uma visão estratégica do negócio, ele não vai estar presente dentro de mercados, principalmente contra os óleo e gás. E essas histórias que ele contou, isso não é piada, não. Antigamente, você pegava lá o estrangeiro que adorava. Você ligava lá para a sua empresa, lá da onde quer que seja, você falava assim, fulano, você está fazendo o que agora? Eu falava, nada, então você vai pegar o próximo avião e você vai junto com dentro do avião, você vai trazer uma pecinha para mim. Essa peça eu vou ocupar o avião inteiro, mas você vai vir junto. E custo? Eu vou ficar perguntando. Hoje em dia acabou essa palhaçada. Esse negócio é assim, é no detalhe. Pegue os últimos bids, isso é disponível na NP. Peguem os últimos bids de afretados, você vai ver lá qual é o nível de taxa que os afretados um tem para o outro. É no detalhe que você está ganhando. E aonde é o detalhe disso? É na cotação, é no projeto executivo, é em todo... E aí o comprador, é o estratégico que vai fazer isso. E aí, Brusco, eu queria saber de você o seguinte, tendo essa visão, e é uma coisa que todo mundo, né, hoje em dia, eu gosto muito do pessoal que tem os tarôs, né? Tarôs principalmente da área de compra, eles jogam muito tarô no LinkedIn. Todo mundo fala o que vai acontecer depois. Eu não sei o que vai acontecer, assim, porque eu não tenho nem vacina, eu não sei nem como é que vai acontecer. Os meus filhos não estão indo para a escola, não sei como é que vai acontecer isso. Mas como é que você está se preparando? Como é que você se prepara? É o seguinte, você vai ter projetos, você tem projetos para tocar. Como é que você está se preparando? 4 meses atrás, você tinha uma vida tranquila lá, dentro da logística e tal, trazer o equipamento, não sei o quê. Como é que agora você está começando nesses 4 meses, indo em busca de uma informação ou se preparando em termos de fornecedor? A gente estava discutindo antes do fornecedor ter desaparecido, não existir mais aquele seu fornecedor. Você não sabe se o cara está bem de saúde financeira e tal. Como é que você está se preparando no seu dia a dia? Conta aí o seu dia a dia, como é que você fala com a sua equipe para eles se prepararem para esse, entre aspas, esse novo normal, o que ninguém sabe como é que vai acontecer. Alexandre, minha bola de cristal está meio embaçada, mas vamos lá. Ninguém imaginava, exatamente o que tu colocaste, 4 meses atrás, que hoje nós todos, de uma forma geral, continuaríamos em casa. E aí eu acho que a gente pode até fazer uma enquete aqui para ver, de fato, no dia a dia, o quanto isso mudou. Acho que a grande quebra de paradigma dessa pandemia foi home office não funciona. Leonardo acabou de colocar aqui, não parou produção, não deixou de desembaraçar carga, não deixou de trazer carga, não deixou de comprar. Os FPSOs estão funcionando. Eu escuto falar muito pouco de quebra de operação, principalmente por home office, digamos assim. E olha que a grande parte da turma não está fazendo só home office. Home office, homeschooling, home housing. Então, às vezes, tu está no meio de uma reunião e está teu filho berrando atrás, ou está a filha pedindo mais tempo no computador, ou cadê isso, cadê aquilo? E ainda assim, a gente não parou. A
gente continua trabalhando, a gente continua desenvolvendo fornecedores. Hoje eu tive um exemplo ótimo. A gente teve uma reunião do escritório para fazer uma avaliação de uma situação, de uma eventual oportunidade. Olha, a gente precisa achar os fornecedores, ver quem está, quem não está, como é que está funcionando, ou quanto tempo vai levar até o fim da semana, será que a gente consegue contato com alguém? Isso eram 10h30 da manhã. Às 11 eu alinhei as ações com o meu time de 2, eu e mais um. Às 2h30 a gente já estava tendo reunião com o fornecedor de Houston. Às 3 já tinha resposta da parte de afretamento de embarcação. Então, a gente está progredindo e, em alguns casos, a gente está progredindo até melhor do que antes. Então, quando a gente pensa para frente, e aí eu vou fazer um tremendo de um elogio ao Ocean, a partir de sexta-feira a gente não pode mais ir ao escritório. Semana passada foi o limite para que todos retirassem os pertences pessoais do escritório, porque a partir da semana que vem o escritório entra em reforma, porque já ficou definido que quando voltar, não volta todo mundo para o escritório, ponto. Então a empresa já se antecipou para definir que a partir de agora a gente vai trabalhar em hot seat. Ninguém mais tem lugar fixo no escritório. Não volta todo mundo junto. Ah, se vai ser um dia sim, outro não, semana sim, outra não, isso ainda não se sabe. Mas uma outra coisa que eu escutei algum tempo atrás é que tem muita gente sentado e esperando para ver o que vai ser o novo normal. O novo normal é aquilo que nós vamos fazer. Então, da mesma forma que eu estou falando que a Ocean está desenhando o seu novo normal, cada um de nós tem que fazer isso. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar? O que internamente a gente já pode começar a desenhar? Então, isso é algo que eu já estou discutindo dentro de casa, quais são os processos, como é que a gente vai desenhar os processos para daqui para frente, o que a gente pode, entre aspas, comoditizar, quais são os fornecedores que serão chaves para a gente, o que a gente pode fazer de diferente. Aí eu vou pegar, aí agora sou eu que vou pegar a cola do Leonardo da questão do comprador robô. Acabou. O comprador robô será substituído pela máquina robô. Então, quem não tiver condições de aquela palavra, aquela expressão batida, agregar valor, quem não tiver condições de fazer diferente, não vai sobreviver. Não vai, não tem como. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar nisso em cada etapa do supply chain. Desde a identificação do fornecedor lá atrás, o desenvolvimento dos processos internos, como é que eu vou para o mercado, qual é o approach que eu faço para o mercado, aquela condição de que eu sou empresa grande, eu tenho um fornecedor pequeno, eu mando, ele obedece. Não vai funcionar bem assim. Se a parceria propriamente dita não funcionar, nada vai funcionar. Se o elo da cadeia se quebrar, a cadeia para. Então, tudo isso tem que ser visto, tudo isso tem que ser repensado. Tem muita coisa que já está na cara que vai ser diferente. As cadeias de suprimentos vão mudar. Muita gente reclamou muito já da dependência chinesa. Então, é muito, muito provável que nessa identificação de novos fornecedores,
a gente entra em outros mercados, a gente pensa em outras logísticas. Falando rapidamente de logística, logística local. O tal do last mile, aí vamos pensar em nós como consumidores. O last mile, quem vai fazer não é mais a gente, porque a gente fazia o last mile. A gente ia lá nas lojas americanas, no ponto frio, pegava a televisão, botava embaixo do braço e trazia para casa. Agora não, eu entro na internet e faço a compra. E aí quem vai me entregar não vai mais ser um caminhão. Vai ser uma Kombi, um furgãozinho, alguma coisa. Mudou. No transporte internacional, vai ter um movimento engraçado, porque vai ter muita carga solta migrando para o container e muita carga de container migrando para carga solta. Vai se dar melhor quem souber pensar diferente. Isso vale tanto para o mercado como um todo, quanto para a relação interna. A gente vai ter que se acostumar mais com esse ambiente virtual. Isso já é o novo normal e vai continuar sendo o novo normal. A gente vai se falar mais desse tipo, com esse tipo de ferramenta. Reunião presencial, cada vez menos. Eu já tive muita reunião virtual durante a pandemia que provavelmente, se fosse pessoalmente, não aconteceria. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Eu acho que aí é que está a nossa preparação. A nossa preparação começa conosco, nós temos que repensar nossa forma de agir e de dar resultado para a empresa. Isso se reflete na equipe, a gente tem que saber gerir a equipe virtualmente e é completamente diferente do que era presencial. A gente tem que mudar a relação com o fornecedor e a gente vai mudar a relação com o cliente também. Esse é o novo normal que nós temos que participar e nós temos que agir. Exatamente. É assim, uma aula, né? Isso aí, essa fala sua é uma aula, porque você estava falando de reunião aqui, cara, eu estava me lembrando das reuniões. Gente, que perda de tempo, né? Que você pegava um avião, sem brincadeira, não estou de brincadeira, não. Você pegava um avião para ir para Singapura. Você ficava lá em Singapura, aí todo mundo acha glamuroso, né? Ah, poxa, mas você saltava em Paris para pegar o aviãozinho às 11 horas da noite em Paris, e aí você ia para Singapura, chegava lá depois de 3 dias, sim, chegava lá depois de 3 dias arrasado, fazia 2 horas de reunião, passava lá 2 dias visitando lá um negócio que você não precisava, às vezes, visitar, e aí você pegava de novo aquele mesmo aviãozinho, chegava aqui cheio de dor, doente, cheio de... Ou seja, para que isso? Isso eu acho muito bacana ter mudado. A gente precisou ter uma sacudida dessa exatamente para isso, para começar a entender que a logística, tanto de pessoal, que é tão importante dentro das empresas, quanto a logística nossa, de um modo geral, é muito importante. E aí, Leonardo, o que você, assim, depois do que o Brusque falou, como é que você se prepara em termos de, principalmente essa parte também de logística é muito importante. Eu acho é uma coisa muito importante para a gente entender como é que você se prepara na parte de logística, na parte de trazer seus equipamentos, que você vai ser um grande, vamos dizer assim, comprador, né? Você vai ter uma carga muito grande quando entrar aí os seus projetos, você vai precisar rodar muita coisa. Como é que você está se preparando para isso? Como é que você vê isso? Também é nessa linha do Brusque, onde você... a last mile, não sei, ou seja, aquele negócio da empresa também está se preparando, porque outro dia me falaram que o novo normal é muito parecido com o que já tem dentro das plataformas, que é o warm bed, agora vai ser o warm seat, né? Assim, você antigamente nas plataformas você ia lá, dormia, acordava, o outro já ficava na porta com a escova de dente, olhava para você, você tirava o negócio, você entrava e ele dormia. Agora vai ser assim também, dentro da sua mesa de trabalho. Você vai pegar o seu laptop, vai botar, vai dar tchau para o outro vai sentar no seu lugar e tal, e vai trabalhar. Dentro da perspectiva da BW, nessa tocada, nessa batida que você está se organizando também? Eu acho que para a gente aqui o foco tem sido, acho que 2 palavras principais, antecipar e comunicar. Eu acho que, de novo, acho que o Leandro falou muito bem agora e assim,
Ninguém imaginava tudo isso, né? Então ele deu o exemplo, você deu o exemplo aí de Singapura. Eu vivi um exemplo rapidamente que eu tive que fazer em 2017, se eu não me engano, fazer um treinamento no Canadá. Eu peguei 17 horas de voo, minha filha tinha 6 meses, eu não queria sair de casa por nada nesse mundo. Eu tive que ir para lá, eu fiquei 2 dias no Canadá e eu voltei com mais 17 horas de voo, sendo que é um gasto estúpido, sem a menor necessidade. Eu entendo e eu concordo muito, ainda mais o povo da América Latina, o latino tem isso do contato, né? Eu gosto disso também, do face-to-face e tal, mas vamos lá, o face-to-face versus gastar 25 mil reais, será que vale? Então, eu acho que, voltando então a esse exemplo, então, antecipação e comunicação. Comunicação porque ninguém pode saber o que está passando na sua cabeça. Então, por favor, explica. Outra coisa, quando você terminar de falar, você pergunta para a pessoa, você entendeu? Óbvio que não é igual tem um comercial, acho que da Assim Saúde, que o cara termina de falar assim, você entendeu? Como se ele estivesse brigando com você. Mas assim, se expresse bem, né? Vira e fala assim, olha, você entendeu? Vamos recapitular aqui, ó. Os deliveries são esses aqui, ó. Beleza? As datas são essas. Tá de acordo? Você consegue? Você consegue fazer? Então, esse canal de comunicação, às vezes ele vai parecer maçante, porque você vai ter que falar 1, 2 vezes, você vai ter que insistir e realmente vai fazer parte. Até que isso entre no teu sangue, vai demorar, é normal, né? Você está se adaptando, às vezes está um cenário novo e tal. Esse novo normal que todo mundo fala, que na verdade é só uma forma de chamar a evolução, né? Precisou ter uma pandemia para a gente entender que isso é o futuro, né? A minha visão é um pouco assim. Não é que a pandemia veio assustadora, matou muita gente, isso é péssimo. Mas vão ter outros, tá? Não parou aí. Então, quem acompanha as coisas da OMS e tudo, vê que vai ter muita pandemia vindo. E vai ter coisa braba, né? Aí não é o lado pessimista, é o lado realista. Mas, então, assim, comunicação é vital, né? E a comunicação que você faz em casa e tudo, faça no trabalho também. Faça com seus funcionários, faça com o seu chefe. Não tenha medo de falar com o seu chefe, né? Mesmo ele sendo chefe ou sendo líder, fale com ele. Diga que você não entendeu o que você quer. E antecipação no sentido de, para essa parte toda de logística, por exemplo, você vai ter que trabalhar antecipando. Não tem jeito. Então, como é antecipar? Você vê onde estão os gaps, quais são os riscos que você corre num frete desse. Então, a gente está falando de um avião cair? Não, mas a gente está falando do voo ser cancelado. A gente está falando de chegar à Receita Federal, está em greve, parar por algum motivo. Agora, com a pandemia, talvez não nesse estágio, né? No início um pouco mais, mas assim, as pessoas podem ficar doentes, tem suplente, como é que está isso dentro da sua equipe também, né? Dentro da equipe também é importante ter isso. Então, é importante sempre ter o conceito, eu sempre tentei implementar o conceito do back-to-back, como tem no offshore. Então, no offshore você tem um cara que está embarcado, ele desembarca, na verdade ele não desembarca, né? Embarca o cara, quando o par dele chega, o outro desembarca. Então, é mais ou menos isso. Então, você tem aquele momento do handover, você tem aquela troca, passar a chave aqui, ó, esse aqui é teu. Mas não é só teu, o que está acontecendo, o que você tem que fazer. Então, a antecipação ela pode ser usada enfim, numa proporção gigantesca. Então, você deixa faltar o arroz na hora que você quer fazer o seu arroz com feijão? Não, se antecipar. Você viu que está faltando, você vai comprar antes, né? E aí você vai pensar, ok, é dia da feira do Guanabara, que vai estar lotado, vai ter nego saindo no tapa, então, ok, vamos antecipar. Não vou para o dia do feirão para não perder, não correr o risco. Então, são comparações às vezes bobas, mas que na indústria, qualquer indústria, tá, gente? É minha visão, né? Minha opinião, você aplica em qualquer lugar. Então, você tem que tentar pensar sempre nisso. É fácil? Não, é dificílimo, né? Porque você tem que lidar exatamente com um nível muito grande, como o Maurício estava falando no início, e assim, a gente ainda tem o complicador de ser um país burocrata, assim, um extremo, né? Nós somos o país número 1 do mundo em burocracia, né?
em burocracia. Então, isso complica mais ainda. Então, toda a nossa estrutura de tax é um inferno. Então, por isso, de novo, o comprador ele não pode ser só um comprador. Ele tem que ter toda a preparação por detrás. Antecipando, assim, a gente consegue ver muita coisa. Então, por exemplo, você pode tirar suas listas de inventário. Se você já tiver o seu mínimo e max de inventário de material registrado, você pode tirar sua lista que antes você fazia mensalmente, tira toda semana. Bate ela, puxa uma fórmula no Excel, vê o quanto você tem de inventário, o quanto você tem de mínimo. Você já vai conseguir antecipar de alguma forma. Tenha reuniões, se você puder, diárias com a sua operação, para você saber com o seu cliente interno, para você saber o que está passando na cabeça dele, tentar antecipar o que ele vai precisar, né? Entrar na cabeça dele para ele entender que isso é importante, né? E aí, nisso, a gente está falando da cadeia do suprimento. Lembrando que quando o requisitante te pede uma coisa, ele coloca uma requisição, no nosso caso, por exemplo, ele coloca uma requisição no sistema, mas ela pode vir por e-mail, pode vir por WhatsApp, pode vir por qualquer que seja. Então, naquele momento, ele criou uma expectativa. Ele germinou a sementinha dele da expectativa que ele espera receber. A partir daquilo ali, você tem, às vezes, um gap de 90 dias, 10 dias, um dia, né? Na cabeça dele, dependendo da requisição, né? A gente tem uns casos que o cara faz a requisição offshore para entregar no dia seguinte. Então, isso nunca vai acontecer. Tente entender aquilo como uma mensagem do tipo, ou é muito urgente, ou ele não sabe o que ele está fazendo, então ele vai precisar de uma atenção. E aquilo tudo vai impactar na tua cadeia, né? Você vai ter que, daquilo, ir para o mercado, lançar uma RFQ, ou uma licitação, buscar os fornecedores, negociar, isso demora muito tempo, né? Então, dependendo da complexidade do que você tem que trazer, é muito difícil. Então, antecipação é muito importante. Acho que no momento da Covid, a gente tem trabalhado lá também com essa parte do back-to-back, digamos assim, espelhada para os fornecedores. Então, eu tenho um fornecedor aqui, cara, safety critical, esse cara você tem que ter o backup dele e, se possível, tem o terceiro backup dele. Não é ter o terceiro backup dele mapeado no Google. Você tem que ter o contato desse cara, você tem que ter uma proposta já negociada, você tem que ter um acordo, se possível, já fechado. Se você tiver qualificação de fornecedor que você tem que fazer, então ele tem que passar por uma lista, faça isso, né? Já tenha isso mapeado. Então, de novo, assim, a antecipação é quase que um sinistro, né? Aquela palavra sinistro que a gente usava para tudo. É bom, sinistro. É ruim, sinistro. Então, a antecipação você consegue usar para tudo. Então, se você consegue implementar esse conceito, você vai entregar melhor. Você vai entregar antes. Você vai atender seu cliente melhor. Você vai obter resultados melhores, né? Então, é fácil, de novo? Não. É bem difícil, né? Talvez quem me ouça, que trabalhou comigo, que me conhece, vai falar, pô, mas teve um processo que você não antecipou para mim? Eu tentei, mas não consegui. Mas a gente vai conseguir chegar lá um dia. Então, acho que, sem querer, né, digamos, me estender muito, nem reinventar a roda, a gente muitas vezes sabe o que a gente tem que fazer, né? A gente só precisa ter, digamos, uma motivação para ir lá e correr atrás e pensar. A gente precisa ter uma cabeça mais aberta para isso. Então, nesse cenário da Covid que a gente vive, fazendo isso, acho que tem grandes chances de você conseguir atingir um resultado melhor. O que você falou tem muita propriedade, e outro dia eu estava conversando com alguns gerentes e eles me perguntaram, pô, Alexandre, mas o que a gente pode esperar? Eu falei, cara, você pode esperar qualquer coisa, você pode esperar que os Estados Unidos vai começar a criar uma nova regra para você trazer o seu equipamento lá de fora, uma nova instrução sanitária, ou o Brasil junto com o INEA, ou o Brasil junto com os órgãos reguladores, vão botar novas regras. Então, é isso que você falou, você antecipa, cara. Antecipa, começa a entender, começa a pesquisar o que está acontecendo, começa a entender o que isso pode demorar. Então, aquela pecinha sua que vinha, caiu no canal amarelo, mas caiu no canal amarelo, a gente tira isso, e caiu no canal verde, são 3 dias. Ou seja, começa a se organizar, porque você não sabe
E assim, eu gosto, e eu falo muito, eu sou um crítico desses caras que tiram cartas na internet, né? O pessoal que tem bola de cristal lá, principalmente no LinkedIn. Eles falam, né? Tudo que eles falam é impressionante. Como que se eu seguisse tudo deles, cara, cada hora eles falam uma coisa. Então, assim, ninguém sabe o que vai acontecer. Você não sabe como é que seu produto vai chegar aqui no Brasil. Você não sabe como que a sua sonda vai precisar de um reparo de urgência. O que vai ser urgente agora? Você vai ter que entender o que é urgente. Você vai ter que entender. Então, por isso que eu brinco muito com isso. É de um Terenzo, é de um Paulo César. São pessoas muito mais experientes que eles estão já se antecipando a esses problemas. Então, não é demérito de ninguém que está aqui, não é demérito de ninguém fazer a consulta, trazer esses especialistas que tenham mais tempo de casa do que todos nós juntos, para olhar o que pode acontecer e dar algum tipo de atenção a uma situação que você desconfia e você não tem nem ideia do que vai acontecer. E isso é muito bacana, a gente estar discutindo isso, porque todas as empresas vão estar passando por isso. E o que eu falo da logística, existe uma demanda reprimida, a logística não vai ser mais a mesma, aquele negócio do armazém seu, ou aquela situação que você tinha de fartura. Deixa lá na época das FPSOs. Irmão, quantas válvulas eu preciso? Compra 3, mas eu só preciso de uma, compra 3. Duas Eu vou te cortar porque eu preciso dizer, quem tem um não tem nada, quem tem dois tem um, pelo amor de Deus. Acaba assim, comigo isso. E assim, é muito bacana você olhar esse ponto com essa ótica, porque você vai ficar na mão se você não se antecipar, se você não fizer planejamento, se você não estudar a sua área, você não vai conseguir sair do outro lado. E aí, só um minutinho, né? A gente fala muito aqui, parece que estamos falando na teoria, né? E eles trouxeram a prática, né? Do que a gente sempre fala, né? Hoje não tem ninguém mais que vai pagar a conta. Se você ficar com 3 cotações e mapa comparativo, você vai ser terceirizado, está suscetível a uma terceirização. Você tem que atuar na demanda. O Leonardo falou muito bem isso aí. O que é atuar na demanda? É isso aí, é justamente você dar um passo atrás, ir lá conversar com o seu requisitante, lá com o cliente interno, para se programar, para antever. Então isso é muito importante. É tudo que nós temos falado para o pessoal, né? E ele falou uma coisa interessante também, que essa pandemia trouxe, que é a análise de risco. Hoje, além da capacitação normal do profissional, né, de supply, de compras, né, de suprimentos, ele tem que ter essa análise de risco, tem que fazer, porque é o que está demandando hoje no mercado. Então, assim, foi muito bom vocês pontuarem dessa forma, que é tudo isso que a gente no grupo, a gente pega o pessoal tem que estar atento, né, tem que estar atualizado, né. Uma coisa que eu queria perguntar para eles, gente, que eu queria complementar uma outra pergunta, como são assim empresas de ponta, né? Já tem o planejamento estratégico definido com cronograma já ou ainda não dá para dizer nada assim a médio, a curto, médio prazo por essa pandemia, para as coisas acontecerem assim, vamos retomar, vamos trabalhar FPSO, sabe, um cronograma definido ou não? Vou você? Vai lá, Leonardo. Vai lá, Leonardo. Manda ver, Leonardo. Assim, eu vejo pelo menos até com a própria experiência da BW, mas assim, de muita coisa que eu ouço também é que muitas empresas ficaram com medo, né? Então, assim, eu acho que projetos, assim, para a nossa indústria, então, dando uma rebobinada rápida, a gente teve o barril vendido negativo. Isso é a primeira vez que aconteceu na história. Então, assim, é muito difícil você, como investidor, você está lá, o líder de projeto, você vê ruir sua commodity base de projeto, o teu ganha-pão, tem que ter um stopper assim, na hora. Você precisa falar, ok, peraí, eu preciso repensar tudo. Então, eu vejo, assim, tomando exemplo da BW, a gente tomou muitas atitudes assim internamente, né, desde serviços que a gente ia fazer, né, pequenos serviços, melhorias, improvements que a gente ia fazer na operação, desde de projeto mesmo, né, da BW Energy, né, como operador e tudo. Houve um round point. Isso não foi só a BW, foi geral, né? Então, você tem empresas aí que estão, digamos, quase que se reinventando. Só queria aproveitar e fazer um adendo, assim, que tem muita gente que
continua, às vezes me pergunta, mas o petróleo vai acabar? Então eu não sei como é que os nossos ouvintes aí estão, mas assim, não vai acabar e a matriz energética do mundo vai continuar por muitas décadas. Assim, a gente vai ter sim uma diversificação muito grande, de novo, é a minha opinião, né? A gente vai ter uma diversificação muito grande, vão entrar outras. Eu tenho certeza que mais poucos anos a gente vai ter energia de fusão, a gente não vai ter mais nuclear, vão coisas de fora entrar, né? Players novos que a gente nem sabe que existem ainda e vão acontecer. Só que assim, o carvão, a China foi criada no carvão e ela vai continuar no carvão na veia, porque o carvão é barato, polui e a China não está nem aí. Então, o óleo, o petróleo, por detrás do petróleo, tem muita empresa, tem muita gente multibilionária, então não vai acabar. Pode ficar tranquilo, faz tua carreira no petróleo que vai ter petróleo. Mas assim, expanda sua mente para por tudo que a gente falou aqui, né? Tanto de tecnologia quanto, sim, você pode começar no petróleo e migrar para eólica, para solar, etc. Mas, ok, o conceito, e essa é a coisa linda do supply chain, você vai poder usar isso para uma fábrica de fralda, você vai poder isso uma fábrica de módice, de um supermercado, tudo, né? Guardada da devida proporção, você vai poder aplicar esse suprimento para tudo isso, antecipação, comunicação, tudo isso que a gente fala. Então, a questão do projeto, sim, tem esse medo, esse receio do que está por vir. Eu acho que assim, o barril já se recuperou, mas né, ele sofreu uma traição e a esposa do barril ficou meio cabreira agora. Será que isso pode acontecer novamente? Então, acho que os projetos agora eles vão tender a, ok, vamos pensar aqui, eu estava com barril topado no 40, pô, eu vou ganhar dinheiro? Vou, mas eu preciso melhorar isso. Vamos ver se eu posso chegar num barril a 30, porque aí 30 acho que né, dá pra gente... Eu estava feliz com 40, mas vamos tentar baixar para o 30. E aí as coisas vão acontecer. Então, eu só tenho um pouco de... Não vou dizer pena, né, que é uma palavra muito forte, mas assim, eu tenho um pouco uma situação um pouco delicada para as empresas que vão trabalhar com os campos maduros, né? Porque você tem uma produção mais baixa, um petróleo mais pesado, você tem uma parte de descomissionamento muito pesada, que são custos altíssimos, são da ordem todos de bilhões de dólares. Então, assim, essas empresas, né, que vão ter que também cuidar muito dos seus projetos, né? Então, eu vim até de uma empresa assim que estava muito bem posicionada, muito bem, e precisou, ok, peraí, deixa eu ver como é que a gente vai fazer isso de novo, e se estruturou rápido. Então, eu acho que também essa agilidade de pensar, né, de tomada de decisão, desculpa, que vai ser um diferencial também para esses projetos. Então, isso vai se aplicar lá no nosso caso, a gente tem a grosso modo 3 linhas de serviço, vamos chamar assim, né? Ou de business. Então, o primeiro é o FPSO. Então, assim, nós temos o FPSO e operamos. Nós temos uma unidade de LNG, de regasificação, e a exploração e produção, né, do petróleo. Então, como dono do ativo, dono da molécula. Então, eu acho que isso tudo vai mudar essa cabeça. A gente, né, de certa forma, tem uma posição muito tranquila no mercado, pelo fato de termos essa amplitude, mas mesmo quem só está com FPSO, mesmo quem só é operador, mesmo quem só é LNG, etc., eu acho que a tendência de projetos vai ser essa, vai ser hold point, stop, ok, vamos analisar, vamos ver como é que a gente vai seguir isso, entendeu? Não sei como é que o Leandro está lá na Ocean, mas não deve ser muito diferente, né, cara? Por aí, Leonardo. Eu até repito o que eu falei mais cedo. A gente não parou, de uma certa forma. A gente diminuiu a marcha, mas não parou. A gente continua trabalhando, a gente continua buscando oportunidades. Obviamente, como prestadora de serviços, a gente depende, como o Leonardo falou, daquele investidor
que fez a conta do preço do barril de petróleo, como é que vai funcionar, como é que o investidor vai reagir. Mas semana passada, ou 2 semanas atrás, a gente teve o nosso seminário de líderes, exatamente para discutir alternativas, discutir o que mais a gente vai fazer. Isso desdobra, semana que vem, na outra, a gente já começa a ter as nossas reuniões por unidades de negócio para discutir estratégia. Então, a gente está confiante, a gente está buscando alternativas, buscando mercados. Repito, tem muita coisa interessante acontecendo. E o Leonardo falou, por exemplo, da questão dos campos maduros. Isso, para mim, vai dar uma mexida no mercado, porque, mal ou bem, a gente ainda vive, com raras exceções, que hoje já existem e são grandes, muito em cima de Petrobras. E tu está começando a pulverizar os clientes. A gente não são mais 10 competidores brigando por um único cliente. Agora eu começo a ter outros clientes. E a gente começa a pensar no seguinte, antes a gente só tinha, de uma certa forma também, como empregador cliente, a Petrobras. Eu vou começar nessa série de empresas a ter um volume maior também. Vou usar uma palavra que o Alexandre usou lá no início, o Leonardo usou agora há pouco. As empresas precisam se reinventar, repetindo tudo que já se falou até agora. Acabou aquele tempo de vacas gordas. Então, não existe. Agora está todo mundo brigando no centavo. O Alexandre falou na diferença de preço de afretamento. Se a gente for para os grandes projetos que foram bidados aí o ano passado, Sépia, etc., as diferenças chegaram a 2%. Não é mais aquela história de que um vai ganhar por uma diferença monstruosa. Não existe mais. Existem alguns casos ainda, porque o mercado está se readequando depois de muito tempo sem ter bid. Agora, na prática, as diferenças são mínimas. Vai ser decidido no detalhe. E esse planejamento que o Mark perguntou tem que ser pensado no detalhe. Porque é isso que vai fazer a diferença. Leonardo falou da questão da matriz energética. Eu concordo plenamente. Ou alguém aqui imagina que amanhã vai estar viajando num avião movido a energia solar? Ainda não. Ainda vai ser o querosene de aviação. Por algum tempo. Nem que seja como um backup. Então, eu concordo com ele quando ele diz: quer começar a carreira no petróleo agora? Comece. Infelizmente, não vai ser como foi lá no passado, onde se ganhou muito dinheiro. Agora é uma outra realidade. Não existe aquela história mais que o mercado de petróleo e gás paga o dobro do que os outros mercados. Esqueçam isso. Essa vida de sonho não existe mais. Alguns aqui ainda pegaram isso, eu ainda peguei uma parte. A história das grandes viagens, etc. Isso não acontece mais. Então, a gente tem que pensar nessa realidade. Também vou falar mais uma vez, o Leonardo disse com todas as letras, uma das grandes vantagens que nós, profissionais de supply chain, temos é que a gente pode tanto trabalhar no petróleo e gás, quanto na fábrica de fraldas. A mecânica é muito, muito similar. Eu tenho que saber gerir equipe, eu tenho que saber negociar com o fornecedor, eu tenho que saber me comunicar.
também vou bater na tecla que o Leonardo bateu antes. Comunicação é uma característica que agora vai fazer toda a diferença. Principalmente para nós, como o Leonardo falou, também latinos. E aí também vou puxar a história do Terêncio, que a gente tem a história de falar com as mãos, que é mandar o italiano calar a boca, segura a mão dele. Então, a gente tem isso. A gente vai ter que entender melhor as pessoas no visual da câmera. Tem muita gente aqui que está se olhando e está sapateando com o pé, está dançando na cadeira, etc. A gente vai ter que saber interpretar muito mais o olhar, a linguagem da face. Não é mais a linguagem do corpo, é a linguagem da face. Muita gente que deixa a câmera fechada ainda, né, Bruschi? Isso, cara, pois é, exatamente. Então, tudo isso faz parte desse novo normal, faz parte do que a gente está vivendo agora. As empresas têm que se reinventar, nós temos que nos reinventar. A gente tem que ter essa questão da proatividade, da antecipação, como o Leonardo chama. Um outro fator que eu acho importante colocar, principalmente quando a gente fala na turma que está entrando no mercado, e a gente mais uma vez citou o Terêncio aqui, procure um mentor, procure alguém experiente para turbinar a sua carreira. Porque não adianta a gente entrar e simplesmente trilhar os passos normais, vai levar mais tempo. E aí a gente precisa ter uma mescla da experiência com a jovialidade, digamos assim. De uma certa forma, a gente teve um tempo onde se tentou uma juniorização do mercado. E não vai funcionar só assim. Porque é aquela turma que chega na frente de um cliente, chega na frente de um fornecedor e não sabe o que fala, não sabe o que faz. Então tem que ter essa mescla. Por isso que eu falo isso. Procure um mentor que não necessariamente vai ser o seu chefe, pode ser alguém que trabalha em outra área, mas procure aprender, procure se desenvolver e turbinar a sua carreira, porque vai ser mais fácil evoluir dessa forma. Cara, assim, gente, mais uma vez, depois eles vão embora, aí amanhã lá no grupo, vão estar vários de vocês falando assim, mas você combinou com ele, eu não combinei nem com o Leonardo, nem combinei com o Luiz, não combinei com ninguém, não combinei com ele de falar isso, que eu falo para vocês exatamente isso. Não adianta vocês entrarem no mercado achando que estão lá com canudo, não sei o que vocês vão saber como se portar, ou seja, vocês têm que ter pessoas que comecem a guiar vocês, peguem pela mão, para vocês saberem aonde vocês estão pisando. E assim, não entendam que quando entrou lá no Estaleiro Brás, séculos atrás, o Ivan Fonseca, de 70 anos, e o pessoal, todo mundo virava a cara, e eu fui uma das pessoas que falei, gente, é um estaleiro, é um FPSO, está todo mundo novo, está todo mundo com gás, mas precisa de um cara desse que vai olhar e vai falar assim, eu já participei de 15 construções de FPSO. Você precisa mesclar a experiência com a jovialidade, né? Nem uma parte júnior, da jovialidade. Mas essa jovialidade precisa olhar para a experiência e falar o seguinte, não foi fácil você chegar até aí. Então, eu vou buscar em você, sim, a minha capacitação, eu vou entender o que você já fez, quais foram os seus erros e vou trilhar esse caminho. Então, é isso que a gente tem que fazer mesmo. Isso aí é, assim, mais uma aula que os dois estão dando aqui de como se posicionar no mercado. E, assim, Bruschi e Leonardo, eu agradeço muito, 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 muito a participação de vocês. Eu acho que, assim, foi enriquecedor. Foi uma das melhores lives. Todos os outros que passaram aqui pela
pela nossa bancada, foram maravilhosos. Mas, assim, foi uma das melhores lives que nós já tivemos aqui nos últimos tempos. E, assim, não é pelo mercado de petróleo e gás, não. Claro que eu gosto, que eu vivo no mercado de petróleo e gás, mas, assim, por todos os ensinamentos que vocês deram, eu acho que quem está mais tempo nesse mercado, a Michele, o Terenzo, o Luiz Ângelo, a Flavinha, o Mark, ou seja, pessoas que já estão aí já trilhando esse caminho, podem concordar, e eu acho que concordam comigo, que assim, foram ensinamentos que a gente tem que começar aí a pensar de uma forma diferente. Léo, me diz aqui, como é que eu te acho nas redes? Onde que você está? Quais são? Como é que eu consigo me conectar com você? Você está no LinkedIn como? Você faz algum tipo você dá algum tipo, faz alguma postagem? Como é que as pessoas podem continuar observando mais da sua capacidade? Me diz as suas considerações finais aí. Vamos lá, vamos continuar esse papo no LinkedIn. Eu estou lá à disposição. Teve gente que eu já cheguei a conversar hoje à tarde, antes da live. Já trocamos algumas ideias. Estou lá, faço as minhas postagens de vez em quando, gosto de brincar um pouco de futurologia, jogar tarô, como tu fala. Gosto de espalhar um pouco de otimismo, de questionar. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa trocar figurinha. Estou lá, uso o LinkedIn principalmente para isso. As outras redes, digamos assim, eu estou menos ativo, até porque Instagram eu prefiro deixar para o meu hobby, que é a fotografia. Legal. Mas me procurem lá, eu não tenho restrições de aceitar novos convites para a rede. Estou sempre por lá. É engraçado que o LinkedIn, para mim, é uma ferramenta de trabalho, porque eu vejo fornecedor, busco fornecedor, fornecedores me procuram por ali, às vezes gente com quem eu não estava tendo contato e mudou de empresa, alguma coisa, me busca, e eu procuro sempre dar atenção. Nem sempre eu consigo, mas eu juro que eu tento, juro que quando é possível eu redireciono. Mas eu acho que o que a gente tem que fazer nessa época de pandemia é estar todo mundo junto, se ajudar quando possível, trocar ideia, porque aí todo mundo evolui, o mercado evolui, a nossa função supply chain evolui, a gente precisa disso, a gente precisa crescer, a gente precisa chegar num outro patamar. Infelizmente, em função da pandemia, mas felizmente pelo resultado, o supply chain foi alçado a um outro nível nas organizações. A gente passou a ter uma outra importância. Eu vejo muita gente de supply que subiu um degrau, digamos assim, na diretoria e passa a fazer parte de reuniões mais estratégicas. É a diretoria perguntando, vem cá, mas aquele material que eu comprei vai chegar a tempo, não vai chegar a tempo? O que vocês estão fazendo para fugir disso? Então, foi muito interessante ver esse crescimento e a gente não pode perder esse lugar. Então, disso vai depender a performance de cada um de nós, disso vai depender a performance daqueles que estão em volta da gente e do quanto a gente pode levar junto. Então, trabalhem em equipe, qualifiquem a equipe, se qualifiquem, porque isso vai permitir que o supply chain continue crescendo e subindo dentro das organizações. Obrigado, Brusco. Tanuri, como é que eu te acho nas redes? Suas considerações finais? Também tô na mesma pegada do Brusco. Eu tenho minha rede do LinkedIn é super ativa. Eu não costumo publicar muito, sou péssimo para escrever, na verdade. Compartilho algumas, eu costumo ler muito. Então, tem meus contatos lá, meu perfil também é aberto e está ativo, tem meus contatos lá. Pode ficar à vontade de me procurar, o que eu puder ajudar lá,
com certeza estou à disposição. Lembrando, obviamente, que a gente tem, né, uma rotina muito puxada, né? Então, fiquem tranquilos que dentro da possibilidade a gente vai sempre fazer o possível para retornar. Agradeço aí novamente o convite, vai ser um prazer aí me juntar a vocês em outras oportunidades, com certeza. E encorajo a todos que não são da área, que querem entrar, que querem ir para o mercado, venham, tem muito espaço, é desafiador, é muito diferente de algumas indústrias normais, digamos assim, ou mais conhecidas, mas traz uma felicidade única. Então, o Oil & Gas realmente é bem diferente do normal. Então, não desanimem, tá? Não desanimem porque não é fácil, é difícil. Acho que essa questão da mentoria que já foi dita aqui é muito importante ter isso como uma referência, ter uma base. Enfim, acho que tem muitos profissionais e assim, dentro mesmo de suprimentos você pode ser comprador, você pode ser analista de logística, analista de inventário, você tem muita coisa que você pode fazer. Então, escolha, se torne um especialista, mas entregue o melhor de você sempre que você puder fazer. Acho que essa é a mensagem final. Legal. Vocês dois estão franqueados, nosso grupo está franqueado para vocês, sempre que vocês quiserem, sempre que vocês tiverem vontade de discutir alguma coisa, a gente organiza rápido, o nosso grupo é muito ativo, muito participativo, isso é muito bacana. E assim, Legal, agradeço bacana. muito a vocês, a participação aqui de todos, Michele, Luiz Ângelo, Terenzo, meu amigo Terenzo, acho que Terenzo é aquela pessoa que é amigo de todo mundo, né? Terenzo é aquela pessoa que todo mundo gosta. O Terenzo, inclusive, ele vai sortear daqui a pouco, lá para o Marguta, um almoço quando voltar, de graça, entendeu? É ruim, né? Terenzo, terrível. Terenzo é terrível nesse ponto. Terenzo, meu amigo. Todo mundo gosta de mim desde que é algemado. No bom sentido, claramente. Dizia nos gesticulados do italiano. Mas, olha, aproveito somente para fazer um comentário. Tudo que foi falado foi fantástico, se encaixa nessa nova realidade e, sobretudo, nas exigências. Acredito que, de qualquer seja o lado da barreira que estamos trabalhando, essa integração está se fazendo cada dia mais necessária. Não somente da necessidade de um lado conhecer o outro, mas também do outro conhecer um. Ou seja, não é somente uma obrigação, como foi falado, do supply chain, de conhecer todo o terreno onde ele vai pisar, problemas, entraves e tudo, mas também quem presta serviço, como por exemplo é o meu caso, tem que também entender a mentalidade, entender as exigências e se adiantar a tudo que for o possíveis problema, justamente para que esse upgrading, que está sendo justamente reconhecido ao supply chain, seja cada dia mais fortalecido, inclusive porque, queira ou não queira, lamentavelmente ou felizmente, também os números dos players na área de prestação de serviço nesta área irá, com toda probabilidade, diminuir ou, eventualmente, se modificar, até podemos falar talvez em tailor-made ou alguma coisa nesse sentido. Muito obrigado, meus parabéns. Eu ficarei ligado em todos os próximos, porque realmente valeu muito a pena. Muito obrigado, viu? Terenzo, rapidinho, você tem algum e-mail de contato? Porque tem muita gente aqui me pedindo referência e tal dessa área. Você tem algum e-mailzinho de contato que você pode deixar para quem quiser te procurar aí? Vou escrever no meu... No chat? No message aí, no chat. Tá bom. Você escreve que vai ficar obrigado. aí e o pessoal que tem também esse interesse e busca esses fornecedores confiáveis, né, que são fornecedores que já trabalham com a gente desde sempre lá atrás, é muito bom a gente ter isso. Brusque, Tanuri, muito obrigado pela participação de vocês. Galera, muito obrigado. Michele, Fábio, Mark, Juliano, todo mundo, obrigado aí. A gente se vê nas próximas aí, a gente vai continuar. Eu não sei se eu vou trazer gente tão boa, mas eu espero tentar botar porque como é que é? O sarrafo aumentou. Agora, com a vinda dos dois, o sarrafo aumentou. Então, a minha obrigação agora vai ser o dobro. Vou ter que
vai continuar, o pessoal vai me cobrar. Pô, chama o cara de novo, vai ser aquele negócio chato, né? Mas assim, obrigado. Começa logo com o Terêncio. O Terêncio, eu vou botar você. Traz o mestre, pois é, pô. Vou botar você e Luiz Ângelo na próxima para vocês falarem. Entendeu? Os dois falarem. Vão ter que virar sócio, né, Alexandre? Vai ter que virar sócio. Terêncio é sócio de todo mundo, cara. Terêncio está no coração de todo mundo. Onde Terêncio entra, o projeto está garantido. Gente, obrigado. Boa noite para vocês. E assim, a gente se vê na próxima. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.